Olá, galera! Tudo bem? E aí, vamos para mais uma aula. Veja só, essa é a segunda aula para a gente estudar progressão aritmética. Na última aula, a gente falou sobre a classificação, dando a definição de uma progressão aritmética, que a gente também pode chamar de PA. Na verdade, progressão aritmética. Galerinha, a gente aprendeu na última aula que uma progressão aritmética é um tipo especial de sequência, na verdade, em que cada termo a partir do segundo é o termo anterior somado com uma constante. Esse número não muda. E essa constante é o que a gente chama de razão. Olha só, a gente vai aproveitar isso para a gente fazer uma relação. Nós estávamos estudando sequências e em sequências a gente falou de fórmula do termo geral e fórmula de recorrência com uma coisa chamada leis de formação de uma sequência, né? Então, olha só, a gente tem também, já que o mapear é uma sequência, a gente tem a sua fórmula de recorrência e a gente também tem uma importante fórmula do termo geral. Esta fórmula aqui é que vai ajudar a gente a resolver situações diversas, tá bom? Resolver problemas, exercícios difíceis, mas com uma fórmula muito fácil, muito simples. Vai ser bem útil mesmo para a gente essa fórmula do termo geral. Galerinha, presta bastante atenção. Se eu tenho uma PA, eu sei que nessa PA a gente tem uma diferença que é constante entre dois termos consecutivos. Vamos revisar isso rapidinho. Eu poderia dizer para vocês que essa sequência 1, 5, 9, 13 e assim sucessivamente é uma PA, porque eu já percebi que cada termo, se eu somar a ele o número 4, eu vou obter o termo seguinte. Então isso é uma PA de razão 4, não é verdade? Pronto, então vamos lá. O que seria a fórmula de recorrência em uma PA? Deixa eu colocar aqui. E na verdade, revisando a definição, é que a gente vai entender como a gente constrói a recorrência em uma PA. Galerinha, se eu tenho uma PA com uma definição seguinte, ó, é toda a sequência em que cada termo a partir do segundo é igual ao termo anterior somado com uma constante. Essa foi a definição que a gente colocou no vídeo anterior. Então presta bastante atenção. Numa PA, eu sei que, olha só, considerando que o primeiro termo é igual a ele mesmo, a 1, tá? O primeiro termo a gente vai conhecer. Esse termo aqui a questão nos dá, tá bom? Que é o A1. E a gente sabe que AN mais 1 vai ser igual. Olha só, cada termo é igual ao termo anterior, que é chamado de, nesse caso, se eu chamei um termo de AN mais 1, o termo que veio antes dele é o AN, tá bom? Somado com a razão, que a gente representa por R. Então, olha só, cada termo é igual ao termo anterior somado com a razão. Esta, na verdade, é uma tradução para uma linguagem matemática daquilo que a gente tem lá da definição de PA, tá bom? O primeiro termo a gente vai ter, e cada termo a partir do segundo é igual ao termo que veio antes, o termo anterior, somado com a razão. E lá em sequências a gente entende que o termo AN mais 1 é aquele que vem depois do termo AN. Então é simples assim. Essa é a fórmula de recorrência de uma PA, tá bom? Mas é com ela que a gente vai entender a fórmula do termo geral. A mais importante, talvez, a fórmula da PA. Nós temos duas fórmulas bem importantes em PA. A fórmula do termo geral e também a fórmula da soma, que a gente vai ver logo depois numa próxima aula. Então agora a gente vai estudar a fórmula do termo geral. A fórmula do termo geral, tá bom? Vamos lá então. Deixa eu tentar induzir vocês a um pensamento. E eu queria que vocês fossem com bem calma. Não vou colocar a fórmula pronta. Eu vou, aos poucos, mostrando para vocês com muita calma como que a gente tem uma ideia, até porque a gente vai precisar dessa ideia para a gente fazer algumas outras observações, tá? Então, olha só, galera. Considere você, eu vou fazer aqui uma espécie de demonstração, mas na verdade não é, tá?
Considere vocês o seguinte. Na PA, eu sei que A1, como eu já disse agora há pouco, é o próprio A1. É o primeiro termo, vamos considerar que a questão nos dá o primeiro termo da PA. Se ela não der, ela nos dá outras informações que fazem a gente achar esse primeiro termo. Bom, mas quem seria, galera, o segundo termo dessa PA? Ó, o segundo termo dessa PA, eu vou usar a fórmula de recorrência, que é a que a gente já conhece. É o termo anterior somado com a razão. Mas se eu quero falar do A2, quem é o termo anterior a ele? É o A1. Tá? Então, A2, usando a fórmula de recorrência, eu posso escrever A1 mais a razão. A1 mais a razão. Isso quer dizer que A3 é igual a A2 mais a razão. Por que eu sei disso? Porque um termo é igual ao termo anterior somado com a razão. Então, o termo A3 é o termo anterior A2 somado com a razão. Tá bom? Veja só. Vamos brincar disso aqui. Se eu tenho que A3 é igual a A2 mais R, vocês concordam que no lugar de A2 que eu tenho aqui, eu posso colocar A1 mais R, porque eu já sei que A2 é a mesma coisa que A1 mais R. Então, olha só, A2 eu posso trocar por A1 mais R. Então, vai ser A1 mais R. Só que isso daqui é o nosso A2. E ele está somando com outro R. Então, vai ficar mais R. E isso vai ser igual, olha só, A1 mais R é a mesma coisa que A1 mais 2R. Tá bom? A1 mais 2R. Pronto. Então, eu brinquei com A3. Mas veja só, galera, continuando. Quem é A4? A4 é A3 mais R, tá bom? A3 mais R. E quem é o A3? Bom, a gente discutiu aqui e A3 é A1 mais 2R. Então, no lugar desse A3, eu vou colocar A1 mais 2R mais R. Tá bom? E quanto é 2R mais R? A gente sabe que é A1 mais 3R. Tá bom, gente? Vamos lá. Vou fazer mais uma para a gente tentar descobrir aqui uma regrinha. Quem é A5 é A4 mais R. A4 é A1 mais 3R, na verdade. Então vai ficar A1 mais 3R mais R. Tá bom? E 3R mais R eu posso escrever sendo A1 mais 4R. Então vocês já perceberam que aqui eu tenho para o A2, A1 mais 1R. Para o A3, A1 mais 2R. Para o A4, A1 mais 3R. E para o A5, A1 mais 4R. Tá bom? Então olha só. Vocês estão percebendo que a única coisa que está mudando de um termo para o outro é o coeficiente do R, tá bom? É o coeficiente do R. Do mesmo modo que aqui eu poderia garantir para vocês que A6 é A1 mais 5R. Por que eu sei disso? Olha só, porque se eu tenho o A5, que é isso daqui, basta eu somar uma razão para encontrar o A6. Então, se eu tenho A1 mais 4R, se eu imaginar aqui uma soma com a razão, R, fica mais 4R mais R, mais 5R. Tá bom? Olha só, galera. Se eu tenho que A6 é A1 mais 5R, quem seria A7? Basta eu pegar o A6 aqui, A1 mais 5R, e somar com a razão. Então, A7, eu teria quem, galera? Todo mundo deve saber, né? Então, eu vou ter que A7 é A1 mais 6R, porque eu somei a razão aqui. Quem seria A8? A1 mais, se eu somar uma razão aqui, eu tenho 7R. Vou fazer uma pergunta para vocês, vou colocar aqui reticências. Quem seria A2725? Vocês querem um tempinho para vocês irem de um em um até chegar lá? Quer? Eu espero. Tá bom? Mas não é necessário. Porque vocês já perceberam que quando aqui o N é 5, o coeficiente de R é 4. Quando o N é 6, o coeficiente é 5.
Quando n é 7, o coeficiente é 6. Quando n é 8, o coeficiente é 7. E esse A1 continua o mesmo. Então, isso quer dizer que A 2.725 é A1 somado com um número vezes R. E que todo mundo já percebeu que número é esse. 2.724, porque já percebeu que esse número é esse daqui, menos 1. É o antecessor, não é verdade? Então, olha só, galera. Posso generalizar isso para vocês, dizendo que um AN qualquer, o enésimo termo de uma PA, vai ser sempre A1 mais uma quantidade de R's. Que quantidade é essa? É sempre esse número menos 1. Então, AN é A1 mais N menos 1 vezes R. Tá bom? Esta é a fórmula do termo geral de uma PA. Que para vocês que assistem minhas aulas copiando, tá? Fazendo as anotações de vocês, quando vocês estiverem aqui, por favor, puxa uma flechinha e escreva importante. Puxa uma flechinha e escreva importante. Esta fórmula é muito importante para a gente, tá? Então, nós já conhecemos a fórmula de recorrência e agora acabamos de conhecer a fórmula do termo geral. Que tal a gente agora resolver alguns exercícios simples para vocês terem noção da aplicação dessa fórmula? Não é verdade? Não vale a pena? Então, vamos lá, galera. Vamos resolver algumas atividades e eu vou colocar assim, ó, começando daqui, exemplos. Vamos lá? Questão número 1. Questão número 1. Calcule o oitavo termo da PA 5, 10, 15 reticências. Pronto. Calcule o oitavo termo da PA. Eu coloquei o oitavo termo da PA, mas vocês, talvez alguns alunos que se sentem inseguros ainda, porque não praticaram, preferem até contar nos dedos. Ó, o primeiro é 5, o segundo é 10. Já percebeu que a razão é 5, na verdade está somando de 5 em 5. Então vai ser 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Então o oitavo termo da PA é 40. Não é verdade? Vamos lá. Será que é 40 mesmo? Vamos calcular. Galera, então eu sei que essa fórmula AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R é a fórmula do termo geral. E lá em sequências vocês descobriram o seguinte: fórmula do termo geral é a fórmula que nos permite encontrar qualquer termo de uma sequência sem levar em consideração os termos anteriores, os termos já conhecidos. Então, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se a N é A1 mais N menos 1 vezes R, e a questão pede, calcule o oitavo termo. O oitavo termo é uma coisa que a gente chama de A8. É o oitavo termo de uma sequência. Então, basta usar essa fórmula substituindo o N por 8, né? Porque a questão me dá o valor de AN. A fórmula me dá o valor de AN. E eu quero achar o A8, basta eu considerar N igual a 8. Vamos lá. A gente já sabe, a resposta é 40, né? Já fizemos uma verificação aqui. Mas é fácil contar nos dedos porque eu pedi o oitavo. Mas se eu pedisse o centésimo, seria melhor fazer os cálculos, não é verdade? Então vamos lá. A1, que eu já sei que é 5. 5 mais N menos 1. Bom, se N é 8, N menos 1 é 7. Vezes a razão. E nessa PA, a gente já discutiu isso, a razão é 5. Porque eu estou somando 5 com 5 para chegar em 10, somo 5 para chegar em 15, então a razão dessa PA é 5. Tá bom, gente? Então vamos lá. A8 vai ser 5 mais 7 vezes 5, 35, e 5 mais 35 é 40, que é a resposta da questão, tá? Minha gente, eu escrevi assim porque eu tenho alguns alunos que ainda têm muita dificuldade de matemática e alguns alunos dizem para mim que a maior dificuldade ainda não é nem nesse conteúdo que a gente faz aqui,
mas tem muita dificuldade de matemática básica. Então, às vezes, entende a aula e erra a questão porque erra um cálculo besta, uma continha boba. Então, presta bastante atenção aqui, porque, por exemplo, se eu estou elaborando uma questão dessa para uma atividade, eu colocaria em uma das alternativas o 60, porque eu tenho certeza que alguns alunos marcariam. Sabe por quê? Porque alguns alunos aqui fariam assim, ó, 5 mais 7, 12. 12 vezes 5, 60. Mas a gente não pode esquecer que se eu tenho uma expressão numérica, eu resolvo primeiro a multiplicação para depois a adição. Muito cuidado com isso, tá bom? Então a resposta da questão é 40. Esta é a primeira questão, bem simples. Pedir para calcular o oitavo termo, mas isso é bacana quando a gente pede um termo lá adiante, tá bom? O milésimo termo dessa sequência. Então é muito melhor a gente fazer pela fórmula do que ir fazendo de um em um, tá bom? Então este é o nosso primeiro exercício e agora eu vou dar outro exemplo para vocês. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer mais algumas questões, para a gente praticar e aplicar essa fórmula para vocês verem como que ela é muito importante para resolvermos algumas questões. Algumas questões que caem muito em alguns exercícios de vestibulares, concursos, é assim. Quantos são os múltiplos de 3 situados entre... Deixa eu imaginar aqui dois números, vamos supor, 38 e 725. Chutei esses números aqui, tá bom? Foi uma questão elaborada agora, não tenho ela pronta não. Quantos são os múltiplos de 3 situados entre 38 e 725? Eu sempre falo para os meus alunos, por mais que você entenda um conteúdo, pratica ele, faz muitos exercícios, porque ele vai ficando cada vez mais natural para você. Veja só, você que está com um pouquinho de dúvida. Se você estivesse fazendo uma prova agora, de Enem, uma prova de algum concurso, vestibular qualquer aí e tal, imagine que você se depara com essa questão. Bom, se a gente está assistindo uma videoaula do professor Bolinha, cujo título é PA, todo mundo já sabe que essa questão é uma questão de PA. Mas quando você abre uma prova, às vezes você lê uma questão, você não sabe de que conteúdo é. E agora, eu vou fazer como? Aí você precisa entender a situação para ver o que você conhece que te ajuda, que te auxilia na resolução daquele problema, não é verdade? Então, olha só, olha que questão complicada que talvez a gente de imediato não lembre de progressão aritmética. Vamos lá. Quantos são os múltiplos de 3 situados entre 38 e 725? Galerinha, os múltiplos de 3, na verdade, 0, 3, 6, 9, 12, 15. Mas esses números nenhum servem para isso daqui. Porque eu quero os múltiplos de 3 que estão situados entre 38 e 725. Tá bom? 38 e 725. Então vamos lá, galera. Para você descobrir qual é o múltiplo de 3, o primeiro deles que está nesse intervalo, você vai pôr, depois do 38, quem é o primeiro múltiplo de 3? Né? Aí você facilmente descobre que é 39, tá bom? 39. Depois do 39, você vai ter o 42, o 45, e vai assim por diante, até um último, né? Em que o próximo já ultrapassa 725. E aí, galera, quem seria? Bom, é fácil. 723. Pronto. Aí você pergunta assim, professor Bolinha, como que eu vou fazer isso se os números, por exemplo, se fossem múltiplos de 7 entre 3.529, se os números fossem maiores, que não dá pra gente fazer cálculo? É fácil. Você faz o seguinte, olha só. Você pega esse 38, divide por 3. Quando você fizer essa conta, vai dar 12 e vai sobrar 2. Tá bom? Porque 12 vezes 3 é 36, mais 2, 38. Depois que você fizer o cálculo, vai dar quociente 12, resta 2. Isso quer dizer
que 12 multiplicado por 3 é 36. Então, 36 é um múltiplo de 3. Só que o 36 está antes do 38. Então, quem é o próximo depois do 36? 39. Tá bom? Do mesmo modo, para você descobrir aqui, ó, você pega o 725 e divide por 3. Tá bom? Que vai dar 241 e também vai sobrar 2. Bom, se você multiplicar por 3, vai dar 723. Tá bom? 723. Por que eu sei que ela é o último? Porque depois do 723 é o 726. E não está mais entre 38 e 725. Tá bom? Pronto. Então, olha só. Deixa eu apagar isso aqui para a gente resolver a questão. A gente ainda só está discutindo como encontramos esses números. Então, olha só, galera. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou perguntando quantos são os múltiplos de 3 situados entre isso. Entre 38 e 725. Olha, os múltiplos de 3 formam essa sequência. E se são múltiplos de 3, esses números têm uma diferença constante de 3. Então, eu posso imaginar que é uma PA, eu posso considerar que é uma PA de razão 3. Então, olha só. Se é uma PA de razão 3, e eu tenho que AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R, e a questão está me perguntando quantos são os múltiplos de 3, ou seja, quantos elementos, quantos termos nós temos nessa PA. Quantos termos nós temos nessa PA? Bom, a questão está me pedindo o valor de N. No primeiro exemplo, eu pedi o valor de AN, que é o termo. Aqui eu quero só a N, que eu quero saber, porque o AN, que é o último termo, já é 723. Mas eu quero saber qual a posição que esse camarada ocupa. Então aqui vai ser A1, A2, A3 e o último é o AN. E se eu descobrir quem é esse, se AN for, se N for 100, esse termo aqui vai ser o A100, não é? Então eu preciso descobrir o valor de N. É só substituir aqui que rola. Vamos lá então. A N, que é esse último termo, que eu tenho que considerar ele como último para descobrir o valor de N, vai ser 723 é igual a A1, que eu já sei que é 39, somado com N menos 1, porque eu não sei quem é N, vezes a razão. E a razão aqui dessa PA, a gente já discutiu, é 3. Tá bom, gente? Esse 39 vai ficar 723 menos 39 é igual. Isso daqui é 3N menos 3. Tá bom? Vamos lá, então. 723 menos 39 vai dar 684. Tá bom? 684. Que é igual a 3N menos 3. Esse 3 vem para cá, vai ficar 684 mais 3 é igual a 3N. Tá bom? Que vai dar 687. Né? Deixa eu trazer para aqui. Então eu sei que 3N é igual a 687. Tá? Então N é igual a 687 dividido por 3. Que dá quanto, gente? 229. Eu espero que esteja certo. Eu estou fazendo os cálculos de cabeça. Tomara que dê certo. 229. Tá bom? Então existem 229 termos nessa progressão aqui aritmética. Uma outra forma de você fazer isso é, amiguinhos, começando em 38 e até chegar em 725, a gente tem o seguinte, presta bastante atenção. Se eu fizer 725 menos 38, eu vou ter 687. Tá bom? Olha, 725 menos 38, 687. Bom, se a cada 3 eu vou ter um múltiplo, que é o que eu quero, né? A cada 3 números, um é múltiplo de 3. Então, basta pegar isso e dividir por 3, que eu vou obter 229. Dica do Bolinha, para você sair de uma forma bem mais simples da questão. Deixa eu falar uma coisa.
duas coisas, na verdade, vou chamar a atenção de vocês nessa questão. Duas coisas. Veja só. Primeira delas. Imagine se ao invés de 38 aqui, eu tivesse colocado entre 39 e 725. Entre 39 e 725. Aí alguns alunos começam do 39, 42 e tal, só que erram a questão porque não prestam atenção nesta palavra aqui. Entre 38 e 725, mesmo que uma ou as duas extremidades sejam múltiplos de 3, elas não devem entrar aqui. Porque a questão me pede os números que estão entre esses números. Tá bom? Então presta bastante atenção nisso, que é um esparro comum de acontecer para você. A segunda coisa, esse cálculo que eu fiz aqui nem sempre vai dar certo. Por exemplo, se eu mudasse essa questão aqui, quantos são os múltiplos de 3 situados entre 37 e 725? Vocês concordam que o resultado continua sendo o mesmo? 229? Porque entre 37 e 725, o primeiro é 39 do mesmo jeito. Então isso aqui a gente começa. Se eu fosse usar esse raciocínio, eu faria 725 menos 37, que vai dar 688. Quando eu divido por 3, vai dar 229,3333. Ah, professor, ele não deu exato porque... esse pedacinho que sobra ali é porque existe uma diferença que não é múltiplo de 3 entre o 37 e o 725. É o resto que sobra numa divisão e o resto que sobra na outra divisão. Nesse caso, você pega só a parte inteira. Tá bom, gente? Beleza para vocês? Dá tempo de fazer mais uma questão? Vocês querem mais uma? Vamos lá. Olha só. Imagine vocês que eu tenha isso daqui. Deixa eu apagar aqui. Vou apagar aqui. E fazer assim. Terceiro. Numa PA, sabe-se que A2 mais A9 é igual a A6 mais AX. Calcule o valor de X. Pronto. Isso quer dizer que numa PA, se eu somar o segundo termo com o nono, é a mesma coisa de somar o sexto com outro termo. Que termo é esse? Tá bom? Deixa eu contar um segredo para vocês. Vamos lá. Vocês concordam que se eu tenho A2 mais A9, A2 é a mesma coisa que A1 mais R? Eu estou transformando isso na forma do termo geral. E o A9 é a mesma coisa que A1 mais 8R. A1 mais 8R. Tá bom? Beleza para vocês? Então eu estou dizendo para vocês que A6 é A1 mais 5R. E a X é A1 mais X menos 1 vezes R. A1 mais X menos 1 vezes R. Vocês concordam que eu tenho A1 aqui, 2 e 2 aqui, vou cortar. E aqui eu tenho 9R. 9R vai ser 5R mais X menos 1 vezes R. Esse 5R vem para cá, vai ficar 9R menos 5R. 4R é igual a X menos 1 vezes R. Cortar R com R, sei que X menos 1 é igual a 4, portanto X é igual a 5. Fácil, na verdade? Então esse X é igual a 5. Tá bom? Mas é mais fácil ainda quando você assiste a aula de bolinha. Porque tem uma coisa bacana. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quanto é 2 mais 9? 11. Então 6 mais X precisa ser 11. Tá bom, minha gente? Então, X é 5. Não precisa fazer isso tudo para você descobrir que X é 5. Tá bom? Galerinha, eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Se esqueceram,
corre aí e dá um like no vídeo, tá bom? Dá um like no vídeo. Virão mais aulas. Um abraço para vocês, galera. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, gente. Tchau.